A graça e paz, povo de Deus. Glória a Deus pelas suas vidas. Mais uma vez eu estou aqui, entendeu? Com essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Ele possa me usar e que possa ser luz para o caminho que nós temos que trilhar. Amém? Pode sentar, meus irmãos, minhas irmãs, fique à vontade na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Todos aqui estão libertos? Oh, aleluia, caminhando para a liberdade. Enquanto nós estivemos aqui nesse mundo, muitas vezes nós estamos presos em algumas coisas, algumas normas, algumas leis, né? E talvez isso possa estar aprisionando. Mas assim, na maioria das vezes nós estamos libertos. Quando nós estamos aqui na casa do Senhor, quando nós estamos fazendo a vontade dEle, nós somos libertos. Se você perguntar para uma pessoa lá fora, você é livre? Ele vai falar, lógico que eu sou livre, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, e eu não devo satisfação para ninguém. É livre. Mas até que ponto essa liberdade? Até que ponto que o mundo vai cobrar essa liberdade? Porque Jesus Cristo nos libertou das garras do inimigo, das mãos do diabo. Mas nós temos que cumprir o nosso ID. E muitas vezes as pessoas lá fora veem a gente aqui na casa do Senhor, veem fazendo a obra de Deus, falam, essa turma aí, eles não têm liberdade, eles não podem fazer o que quer, porque está só dentro da igreja. Mas graças a Deus por isso que nós estamos dentro da igreja, nos alimentando e exercitando a nossa liberdade que vai ser lá no céu. E muitos estão aí fora com, entre aspas, a liberdade, mas são presos, estão amarrados em grilhões dos vícios. Muitas pessoas não conseguem se desligar do celular. Se você tirar o celular dele por uma hora, ele enlouquece, ele entra em depressão. Outros não conseguem se libertar do jogo, do futebol. Se tiver o futebol, em primeiro lugar. Ele vai para a beira de um bar, para um boteco, onde tem televisão, se reúne, ali vai torcer para o seu time, e ali é o ápice daquela pessoa que está presa. Porque aquilo está em primeiro lugar na vida dele. Outros são novela, né? Não consegue se desprender da novela. Hoje nós vemos pessoas que, se tiver no horário da novela, ele prefere assistir a novela do que vir num culto, do que ir numa reunião, do que ir numa vigília, do que ir numa oração, do que ir numa panfletagem. Não, na hora da minha novela. E crente, não vamos falar de pessoa do mundo, não. Tem crente que é assim. Nós vemos isso, que troca estar aqui na presença de Deus por algum outro motivo. Porque se nós vemos essas cadeiras vazias, são cadeiras que era para ter pessoas sentadas, crentes, porque a maioria que vem aqui na nossa casa são crentes, e era para estar aqui. Mas a pandemia. Tempo em tempo as pessoas acham uma desculpa. Eu tenho 50 anos, 49 e uns quebrados, vou fazer 50. Sou do grupo de risco. Estou afastado da empresa porque eu sou do grupo de risco. Estou lá no meu terreno, no Cochipó do Ouro, mas eu venho para a igreja, porque isso aqui é o meu alimento. Eu não consigo mais ficar longe da presença de Deus, desse alimento que sai do altar. E pessoas estão deixando de vir. Tá certo? A pessoa tem que procurar, se está no grupo de risco, se já está com a idade, né? E não está segura, amém. Mas a gente está falando de pessoas novas, pessoas saudáveis, que não é do grupo de risco, que eram para estar aqui, e infelizmente ainda tem que ser liberta em alguma área.
Mas glória a Deus, porque hoje é o dia que Deus vai libertar o povo dele, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra libertação, mas o que significa libertação? Da onde nasceu essa palavra libertação? A palavra libertação vem do grego, e a palavra é sotero, que significa livramento, salvação. No dicionário português significa ação ou efeito de colocar ou se colocar-se em liberdade. Pôr-se em liberdade, em libertação, libertação de um preso. Mas a Bíblia fala que a libertação é uma da parte muito importante do ministério de Cristo, na vida de cada pessoa. Porque Jesus liberta da condenação do pecado e da influência do diabo, a influência desse mundo. Porque quem está liberto, ele está livre dessas influências, não é que ele está blindado. É igual eu sempre falo para os homens quando a gente está reunido, eu falo, olha, o velho homem, ele não está morto, ele está muito bem vivo e bem guardado dentro de uma caixa no seu coração. E se você manter ele lá, ele vai ficar lá esperando, até o dia que esse corpo volta para o pó. Mas enquanto isso não acontece, ele está preso querendo fugir. E se você for lá abrir um pouquinho, ele vai colocar a mãozinha dele para fora. E essa mãozinha para fora causa danos à vida do crente. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que está vivo, mas está preso. Glória a Deus por isso. Mas não podemos deixar sair, porque se sair, somente na libertação de Jesus encontramos a verdadeira liberdade. Mas como é isso? Porque se Jesus não nos libertar dessas coisas que aprisionava a gente lá no mundo, a prostituição, os vícios, as drogas, tudo aquilo que nos aprisionava, que nós era refém daquilo, se Jesus Cristo não nos libertar, a gente nunca vai ter a liberdade. Então ele verdadeiramente nos libertou. Em João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus Cristo que pode nos libertar de algumas cadeias, ou de todas elas, né? Então nós temos que estar buscando essa liberdade, que só encontra em Jesus Cristo. A Bíblia fala muito sobre tipos de libertação. A libertação da escravidão e da opressão de outros povos. A gente viu isso aí no Velho Testamento. O povo de Israel sendo perseguido. E eles ficaram também presos também por 450 anos. Presos, cativos, escravos. Até que Deus fala, chega, vamos libertar esse povo. Então essa libertação de outros povos, outras nações. A libertação espiritual, a influência maligna. É a libertação que Jesus Cristo fazia com o povo daquela época e faz até hoje. Tirar o demônio que aprisiona, que escraviza, que deixa a pessoa algemada nos vícios, nas drogas e em tantas outras coisas, né? A libertação de doenças físicas. Jesus Cristo curou cego, paralíticos, leprosos, tantos outros, né? Que não foram nem enumerados, porque os milagres não tinha como catalogar todos, porque senão não ia caber nas escrituras, mas foram muitos. A libertação é um tema central da Bíblia, pois Deus sempre quer que o ser humano seja liberto da opressão e da garra dos malignos. Então, Deus sempre quis libertar o povo. E Deus sempre quis nos libertar. E Ele sempre quer que nós sejamos libertos, sejamos livres.
livres da mão do inimigo, da mão do maligno, que está aí matando, que está roubando, que está destruindo famílias, casamentos, profissões, reputação, destruindo tudo aquilo que está na mão dele. Mas vamos ao texto. Vamos abrir a nossa Bíblia. O texto base é Marcos 9, 17. Marcos 9, 17. Marcos 9, 17. Glória a Deus. Um homem no meio da multidão. Já começa bem, né? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Aonde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Misericórdia. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, eita, tem compaixão de nós e nos ajude, Senhor. Se podes, crê, disse Jesus. Tudo é possível ao que crê. Eita glória! Tudo é possível. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, mas ajude-me a vencer a minha incredulidade. Ou em outras versões, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou e o agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: este morreu. Mas Jesus tomou pela mão, aleluia, e o levantou, e ele ficou de pé. Glória a Deus. Que palavra! Só de ler esse texto, nós já poderíamos ir para nossa casa, porque a palavra já foi dita. Mas vamos explanar alguns pontos. Aqui nós vemos a história de um pai que não tinha mais aonde recorrer, porque ele já procurou tudo que podia estar no alcance dele, os médicos, os curandeiros, os profetas, os apóstolos, e nada conseguiu. E aí esse homem começou a vagar pela multidão.
Mas, meus irmãos, não era simplesmente uma multidão. Era uma multidão que seguia Yeshua, o Salvador do mundo, o Príncipe da paz, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não era qualquer multidão, era a nossa multidão. Somos nós, povo de Deus, andando com Jesus. Era essa multidão. Esse pai, quando chegou nessa multidão, ele procurou o Senhor Jesus, porque ele não tinha mais aonde procurar ajuda. E ele foi no lugar certo, no povo que estava com Jesus. Como muitos vêm nas igrejas, vêm nos templos, buscar esse Jesus. O que nós fazemos todos os dias nessa casa, buscando Jesus. Esse pai contou a Jesus o seu problema. Não foi para a multidão. Muitas pessoas querem contar os seus problemas para o mundo, para as pessoas aí para fora, para os incrédulos, para aqueles que não têm misericórdia. Os amigos, os confidentes, que muitas vezes estão querendo ver o seu fim. Infelizmente, muitas pessoas pensam dessa forma. Muitas pessoas têm inveja do seu sucesso, inveja do seu casamento, inveja da sua casa, inveja daquilo que você tem, a presença de Deus. E são pessoas que estão muitas vezes perto da gente, mas infelizmente o coração está muito longe da gente. Então esse pai procurou quem? Jesus Cristo. Quando os discípulos não puderam ajudar esse pai, eles buscaram os discípulos. Mas os discípulos não puderam fazer nada, porque eles não estavam preparados para aquela situação ainda. Eles não tinham o conhecimento de todas as coisas ainda. E quando esse pai chega naquele desespero, com o menino, vocês podem curar? Eu vi vocês tirando demônios. Pode curar meu filho? E eles tentaram, impunham a mão e oravam e não conseguiam, porque aquele tipo de demônios só poderiam sair através de muito jejum e de oração. Mas esse pai não desistiu. Ele não falou assim: esses daqui são discípulos daquele outro lá, ele não resolveu nada, eu não adianta eu ir na igreja, eu vou começar a orar e nada acontece, entendeu? Não vai dar certo, eu vou desistir, entendeu? Eu tenho que resolver as coisas do meu jeito. A pessoa vem uma vez na casa de Deus, vem duas vezes, não consegue alcançar aquilo que ele está almejando, porque não é o tempo ainda, e ele desiste. Mas esse pai, ele não desistiu, ele falou assim: não, se vocês não conseguiram, eu vou até o mestre. Glória a Deus. Esse pai foi sozinho falar com Jesus. Ele não chamou nem o filho dele, nem aqueles discípulos, ele foi sozinho. Tem coisas que nós temos que fazer sozinho. Não espere seu marido, não espere a sua esposa, não espere seus filhos, para que eles venham na igreja para você vir. Se levanta e venha cultuar a Deus. Mas eu quero tanto que eles venham, não, mas o momento é de você vir. Venha você, busque você. A salvação é individual. Nós temos que orar pela nossa família, mas aqui é o lugar onde está a presença de Deus. Deus está em todo lugar, mas aqui estamos reunidos. E a palavra de Deus diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele escuta as orações, os pedidos que estão sendo feitos por vocês. Os pedidos de oração que foram colocados no vidro, no azeite, os pedidos que chegam através das mídias, Deus escuta.
somos nós que temos que buscar aqueles que não têm mais força. Não espere que seja eu. Não espere que seja o pastor. É você. É você que tem que buscar aqueles que estão lá fora. Porque todos nós temos essa obrigação. Nós fomos chamados. Nós temos que pagar o preço. Não é só o pastor que tem que vir na oração da madrugada, que tem que estar levantando de madrugada e intercedendo, que tem que estar pagando o preço, jejuando. É nós. Nós temos que fazer isso. Infelizmente, a gente gosta de terceirizar a coisa, né? O pastor é pastor, ele se vira. O líder de célula, que é líder de célula, ele tem que se virar, ele tem que pagar o preço. Mas nós temos que pagar esse preço também. Porque essa ceifa não é só do pastor, não é só minha, não é só do Mauri, do Cleito, da Priscila, da Fátima, de todos os irmãos que estão aqui. É de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Amém? É pagar o preço. Há quanto tempo o menino, ele estava assim? Jesus perguntou. Jesus se preocupava com o sofrimento. Ele não estava assim, mas esse menino, né? Não, ele se preocupou. Ei, quanto tempo faz que esse menino está assim, sofrendo? Jesus se preocupa. Jesus se preocupa com a nossa dor. Ele não é indiferente com as nossas dores. Muita gente pensa, eu estou sozinho, eu estou sofrendo, eu estou carregando esse fardo sozinho. É muita coisa para mim, eu não consigo. Parece que Deus não escuta as minhas orações, porque eu não vejo resposta. Jesus, ele não é indiferente, ele ouve. Ele ouve quando o seu servo, quando a sua serva se coloca na posição de adorador. O problema é que muitas vezes nós estamos com os joelhos endurecidos e fica muito difícil entrar nessa posição. Fica difícil. E esse gesto, na presença de Deus, abre portas. Temos que desenferrujar os nossos joelhos. Entra no seu quarto, levanta 3 horas da manhã, vai interceder pela sua esposa, vai interceder pelo seu marido, pelos seus filhos. Paga o preço daquilo que é importante. Quando você compra um carro novo, você vai fazer a primeira revisão. Se o cara perguntar para você, o carro é importante, né? Custou caro para você. Aí ele vai perguntar, ô Maurício, o seu Corolla, você quer colocar a peça paralela ou você quer colocar a original? Ei, é original, mas é mais caro. Você quer ter uma família abençoada? É caro você ter uma família abençoada. Porque o mundo está querendo tirar a sua família, tirar os seus filhos. E você tem que pagar esse preço. Porque eles são originais. Eles não são paralelos. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes, talvez você não seja gerador de pecado. Talvez não é a esposa que está gerando pecado dentro do seu lar. Ou talvez não é o marido que está gerando o pecado dentro da sua casa. Ou talvez não é o marido, nem é a esposa. Ou talvez não é o filho. Ou ambas as partes, talvez seja alguém de dentro da sua casa que seja o gerador. Muitas vezes o diabo tem te levado ao sofrimento devido aos pecados cometidos dentro da sua casa. Te leva à prisão. Mas como assim, pastor? Se você tem um filho que ele se envolve com a droga, você está aprisionado com ele, porque ele é seu filho. Se seu filho está aprisionado em certas coisas, com tráfico, com roubo, com outras coisas desse mundo, você também está aprisionado.
Porque você vai sofrer com isso. Se o seu marido, ele está se prostituindo, se ele está envolvido com outras mulheres, você vai estar sofrendo, você está aprisionada. Mesma coisa é a esposa. Quando resolve abandonar ou virar a cabeça, entendeu? E destruir o lar. Destruição. É nessa situação aqui, ó. Talvez você não gerou, mas você paga, você continua, você está sendo presa por causa disso. A maioria das coisas são traições, mentira, vício, adultério, essas coisas aí que estão aprisionando o povo de hoje. Antigamente eram os malequitas, eram os filisteus que aprisionavam, que perturbavam o povo de Deus. Hoje é os vícios, as drogas, prostituição, tantas coisas que vão aprisionando. Aquele homem colocou a sua última esperança na sua pequena fé, naquele que tudo pode. Essa foi a colocação dele. Era fé, Senhor, a minha fé é tão pequena. Mas o Senhor falou, ei, se você crê, mas se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude-nos. Tem coisas que nós temos que fazer. No caso desse pai, ele já tinha feito de tudo. Mas tem coisa que nós temos que fazer. Somos nós que temos que pagar o preço. É nós que temos que levantar e orar pela família. Somos nós. Quando Lázaro estava lá morto, 3 dias, Jesus chegou, chorou, e falou para aquela multidão, ei, tire a pedra. As coisas não tem nexo, né? Jesus podia só fazer assim, ó, e a pedra, e ele falou, ei Lázaro, mas aquela pedra é o que a gente podia fazer, é o que o povo pode fazer. É o que nós temos que fazer. É pagar o preço. É tirar a pedra. Porque o milagre Jesus vai fazer. Vai libertar, vai curar, vai restaurar. Mas a pedra, essa pedra, sou eu. É vocês que têm que tirar. Se você é escravo na pornografia, você tem que se libertar, você tem que tirar essa pedra. O que está te levando à pornografia? É o celular? Elimina o celular. Mas eu não consigo ficar sem comunicação. Compre aquele que só faz ligação. É a sua pedra? Tem que tirar. Porque senão você vai ficar sozinho lá em casa e você, quando vê, você está no celular, na pornografia. Ah, mas é a minha TV a cabo, que eu levanto e vou assistir daqui a pouco. Tira a TV a cabo. Evita ficar sozinho. Ah, o que te leva a beber? Ah, são meus amigos, eles passam aqui, me chamam para a gente ir lá se divertir, jogar um baralho, jogar um truco, jogar uma sinuca, jogar uma bola, um futebol. Aí sai aquele calorzão, aí uma cerveja não é pecado. Ah, uma cerveja. O que é uma latinha de cerveja? Uma mosca, né, cai lá no vidro de perfume, estragou todo o vidro, pequeno. Passar a ver o irmão Walter lá, sentado no bar, tomando uma latinha de Skol, misericórdia. Como que eu vou estar aqui no altar do Senhor pregando a palavra dele? Como que eu vou poder orar pela vida de vocês, colocar a mão na sua cabeça, se eu estou lá no bar tomando uma Skolzinha? Mesma coisa são vocês. Povo de Deus, que foram levantados como ceifeiros do Senhor. A qualquer momento o pastor pode passar lá, ô meu irmão, ô Cleito, está preparado? Estou com o demônio lá, tem uma abençoada lá que está com o demônio lá, vamos lá expulsar esse demônio. Ah, pastor, não vai dar, porque hoje hoje não, ó pastor, o senhor me desculpa, mas hoje, entendeu? Hoje não dá, entendeu? Mas por quê, irmão? Nós temos que estar pronto, vigilante. Não, pastor, mas vamos deixar para... E aí? E aí? Prontos?
coisas que Jesus pode fazer, Ele vai fazer, mas o que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Se tu podes crer, disse Jesus, tudo é possível aquele crê. Aquele pai não acreditava mais na sua fé. Muitas vezes, não temos mais força devido às lutas, às batalhas, às dificuldades, entendeu? O cansaço, o desânimo, as decepções. E aí nós não temos mais força. Eu não tenho mais força para ir para a igreja. Estou tão cansado. Estou tão desanimado. Ô irmão, vamos para a igreja. Irmão, outro dia, irmão. Outro dia. E vai se esfriando. E outro dia, e vai se esfriando. Eita, outro dia. Aí a hora que o inimigo, que aí a pessoa fala assim, Deus pesou a mão sobre o irmão. Não, Deus não pesa a mão. Deus não pesa, Ele simplesmente fica te esperando e você se distanciando. Porque nem isso Deus faz. Deus, Ele está parado. Você que vai, passo para trás. Passo para trás. Aí o inimigo pega e vá. Enfermidade, desemprego, crise, fome, peste e guerra dentro do lar. Porque chegou a fome dentro de casa, sem dinheiro, passando necessidade, pede guerra. Porque o homem já fica bravo, a mulher já fica brava e daqui a pouco a segunda guerra, a terceira, né? Está pronta. Muitas vezes não conseguimos mais ver e crer no sobrenatural de Deus. Porque nós ficamos presos nas coisas que nós só conseguimos ver. Aí a pessoa fala, Deus está cura, liberta, mas ele não consegue ver. Então muitas pessoas vão se esfriando, que ele não consegue mais ver com os olhos espirituais. E só consegue ver aquilo que os braços conseguem. Os médicos conseguem. Os advogados conseguem. Mas eles não conseguem ver aquilo que Deus consegue. E Deus consegue todas as coisas, porque Ele é Deus. Amém? Aquele menino estava sob uma prisão espiritual do diabo. Ele estava preso, cativo, não conseguia se libertar. O pai levou, fez tudo o que podia e o que não podia. Mas mesmo assim, ele não conseguiu. Ele estava preso, numa prisão espiritual. Não era médico que ia resolver. Não era cardenal que ia resolver. Não era chá das 7 ervas. Não tinha o que fazer. O que tinha que fazer era a presença de Jesus Cristo. Muitas vezes, quando a pessoa está entubada, igual a gente vê pessoas falando aí, no nosso grupo da igreja, pedindo oração, pessoas entubadas, e a gente está vendo pessoas sendo recuperadas, por causa da oração de vocês, das nossas orações. A gente está vendo acontecer o sobrenatural. Mas está lá no hospital, está no médico, então as coisas acontecem assim mesmo. Ei, quantas mil pessoas já? 26, né? 20, vai para 27, quase 1000 pessoas mortas no Brasil. 200 essa base. Agora você imagina, quantas dessas pessoas foram entubadas? Quantas pessoas dessas estavam com os médicos em cima deles? E não conseguiram? Não conseguiram. Talvez era a vontade de Deus, sim, recolher, já venceu o seu prazo. Mas muitos, porque ninguém orou, ninguém intercedeu, porque ele acreditava só no que os médicos podiam fazer, não acreditavam no que Deus poderia fazer. Infelizmente, muitos estão assim. E nós, em que tipo de prisão estamos? E quais as prisões que nós estamos sendo submetidos? Prisões físicas, mentais, espirituais? O espírito que mais tem aprisionado o povo são os pecados, os vícios, a mentira, o medo, a insegurança, falta de perdão, rancor e ira.
Essa daí parece inofensivo, 3 palavras, ira. Mas essa ira tem destruído casamento, tem destruído relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. Ira, se irou. E isso vem causando danos muitas vezes irreversíveis. Temos que tomar muito cuidado. Nós somos presos quando vivemos na prática do pecado e da iniquidade. Pecado e iniquidade são diferentes. O pecado é um tropeço. Eu errei. Eu estava caminhando e caí. Eu pequei, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Levantei, continua a caminhada, bola para frente. Eu desviei, mas Senhor, estou aqui de volta. Me aceita, me perdoa. O Senhor já pagou o preço pela minha alma. E Jesus perdoa. Esse é o pecado, é um tropeço. Agora o problema é essa menina, a iniquidade. A iniquidade é pecar, o mesmo pecado, a mesma coisa. Eu traí, a minha esposa perdoou, mas eu continuei traindo, e ela me perdoa. Aí, traí mais uma vez, separou. Arrumei outra mulher, e continuei prostituindo, continuei traindo. Mais uma vez, 2, de repente, outro casamento, e eu continuo a velha prática. Eu continuo bebendo, eu continuo fumando, eu não consigo largar, eu estou dentro da igreja, estou dentro da casa de Deus, Deus está me libertando, já me libertou, e eu não consigo ficar longe do cigarro. Eu continuo fumando, passa um dia, passa 2, passa um mês, é pecado. Você está danificando o templo e a morada do Espírito Santo. Como que você vai orar? Como que você vai falar em línguas se você ferra o seu pulmão? Como que você vai falar o evangelho do Senhor Jesus nas praças? Nós fomos chamados para isso. Daqui a pouco o nosso trailer está pronto. E aí? Vai precisar de gente para estar lá, cantando, adorando, louvando a Deus. E aí, se você estraga o templo e a morada do Espírito Santo? Então, esse é o problema, essa é a iniquidade. Jesus explicou: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João 8,34. Quando estamos na prática do pecado, da iniquidade, nós não somos somente escravizados e aprisionados, estamos separados de Deus e Ele não pode nos escutar. Ei, separado de Deus e Ele não pode nos escutar. Ah, porque Deus está com o ouvido tampado? Não, é porque o pecado te coloca um escudo protetor, entendeu? Que tudo aquilo que sai de você para Deus não chega. Porque o pecado ele te cobriu. E aí você não consegue passar, daí está aqui, ó. Não consegue, fica separado de Deus. Em Isaías 59:2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se você está na prática da iniquidade do pecado, ei, se você não parar com isso, as suas orações, se acontecer, porque quem está no pecado não consegue mais orar. Quem está na iniquidade não consegue mais orar. Mas se por acaso acontecer de querer orar, está perdendo seu tempo. Porque a palavra está dizendo: para que não vos ouça, não consegue ouvir. Tampado. Então, faz o conserto com o Senhor. Jesus veio para libertar de todo e qualquer espírito que nos escraviza, que nos mantém cativo e aprisionado.
para que olhar e seguir qualquer multidão. Pare de olhar e seguir qualquer multidão. Se jogas no pé do Senhor, como fez a Maria, a pecadora, na casa dos fariseus, que começou a lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas, que secou os pés do Senhor com os seus cabelos, que beijou os seus pés e que ungiu com o perfume mais caro, unguento, os pés do Senhor. Que nessa noite possamos estar nos pés do Senhor Jesus, oferecer o nosso melhor perfume, que é a nossa adoração, nosso culto racional ao Senhor. Que Ele possa aumentar a nossa fé, e que aconteça como no verso 27, quando Jesus tomou o menino pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Que nessa noite nós possamos ficar de pé. Fique de pé, meus irmãos. Fique de pé, minhas irmãs. Essa era a palavra que o Senhor colocou para eu trazer para a amada igreja. Uma palavra de libertação. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Porque não existe libertação no mundo. A única libertação está em Jesus Cristo. Não tem como você ser liberto se você ficar no mundo, se você está afastado do caminho do Senhor. Você pode até pensar que você é liberto, mas como que você é liberto se você pratica as velhas coisas do mundo? A prostituição, os vícios, o jogo, a lascívia, a avareza, tudo aquilo. Seja liberto. Volte a servir a esse Deus. Volte a fazer a vontade do Senhor. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto você pode. Que nessa noite o Senhor venha nos libertar e nos curar de todas as amarras e de todos os grilhões. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu ensinamento, pela Tua libertação. Que nessa noite o Senhor venha tirar os grilhões, ó Pai. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão cativos, que estão amarrados, que estão presos, ó Pai, pelo inimigo em vícios, na prostituição, estão presos na pornografia, ó Pai, presos nos vícios do jogo, ó Pai, dos vícios da bebida, ó Pai. Vidas estão perdidas, ó Pai, nesse mundo, e não consegue se libertar, não tem mais força para voltar. Mas que nessa noite o Senhor venha libertar, venha curar os enfermos, aqueles que estão presos, ó Pai, pelas mãos do inimigo. Que nessa noite sejam libertos, sejam curados, ó Pai. Que o Senhor venha libertar, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão presos, ó Pai, em alguma área da sua vida, que não conseguem ficar livre, ó Pai, de situações, de prazeres desse mundo, ó Pai. Mas que nessa noite o Senhor venha libertá-los para que eles possam servir a Ti, ó Pai. Essa é a oração que eu faço, Senhor. E eu acredito que o Teu poder, a Tua honra, vai libertar essa igreja, vai libertar o Teu povo, vai libertar, ó Pai, aqueles que estão presos. Essa é a noite da libertação, meus irmãos. É assim que eu oro e eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Intercessoras, vem as intercessoras aqui na frente.